Eu não me importo se o paciente está sentindo dor. Agora, a dor não vai impedir ela de viver. A gente precisa da dor. Se você não sentir dor, como é que você vai saber se está com apendicite? A dor é o quinto sinal vital. Ela é uma experiência que a gente precisa passar por ela. Só que a nossa sociedade, ela está tão mal acostumada e foi, por diversos motivos, caminhou para um local que a gente não quer sentir nada, porque a gente vive anestesiado. Num mundo em que decisões precisam ser tomadas com firmeza e frieza, mas carregam o peso da história familiar, tem algo que pouca gente fala, que a dor crônica virou parte da rotina. E onde decisões importantes convivem com travas invisíveis, tem uma voz que conecta neurocirurgia, ciência e cuidado real com o ser humano. O Dr. Matheus Fernandes é neurocirurgião, especialista em dor crônica e cirurgia de coluna, fisioterapeuta e professor em pós-graduações focadas em dor. Ele reuniu a experiência do consultório, do centro cirúrgico e da sala de aula e criou um jeito direto de atuar. Menos dor, menos remédio, mais autonomia e clareza na hora de decidir. Com mais de 5.000 pacientes acompanhados e mais de 600 médicos treinados, o Dr. Matheus ensina que nem toda indecisão é emocional, muitas vezes ela é fisiológica. E que o nosso corpo pode sim aprender novos caminhos quando há método, consciência e direção. Além de médico, é palestrante e mentor. Ele fala claro sobre dor, cérebro, decisões e os bastidores da medicina em um mundo real. Sem glamour, sem atalhos, mas com ciência e propósito. Se você quer entender como reprogramar o que te trava, acessar mais discernimento e tomar as decisões com mais presença, esse episódio é para você. Dr. Matheus Fernandes, no A Sucessora. Fantástico. Gostou? Nossa, me emocionei aqui. Lindo demais. Vamos lá. A gente aqui, bom, vocês sabem que a gente fala muito sobre empresas familiares, sucessão. Mas, mais do que falar só sobre gestão, eu trago especialistas que falam de assuntos que, num primeiro momento, podem parecer desconexos, né? Que não está presente ali no dia a dia, mas que, na verdade, faz muito sentido e muda muito a rotina de um empresário, de um sucessor, de um líder, de alguém que está tomando decisões, principalmente nesse caso. E quando a gente se conheceu faz pouco tempo, né, esse contato mesmo, e para mim fez todo sentido aquela palestra sua que eu assisti. Acho que me trouxe muita clareza de algumas coisas e eu pensei, gente, eu preciso trazê-lo para o podcast para que outras pessoas tomem ciência, né? Tenham consciência disso. E encontrem aí, quem sabe, pessoas que estejam assistindo aqui o podcast e que sintam dores crônicas ou outras dores que atrapalham no seu desempenho, e a gente vai falar muito sobre isso aqui. Como você pode, com outras alternativas, né, para coisas, não tem mais o que fazer, é só cirurgia, é só isso, aquilo. Será? Se questione, assista o podcast e depois você comente aí aqui embaixo o que você achou disso. Mas conta um pouco sobre você, além do que a gente já mostrou aqui. Bom, sou mineiro, no interior de Minas. Eu morei já em diversos países, morei em 6 países, em 4 continentes. E aos 20 anos, eu fui estudar na Michigan State University. Fui fazer um curso de formação em biologia molecular. Não consegui entrar para a farmácia lá, voltei para o Brasil decidido a largar a medicina. Perdão, a largar a farmácia, né? E então entrei na medicina e eu me apaixonei desde o 2º ano com a neurocirurgia. Na medicina é assim, você tem 3 ciclos. O ciclo básico, de biologia, fisiologia. O ciclo secundário, que é de doenças, como que o organismo se comporta frente a uma doença. E o terceiro, que é a prática. Mas depois que eu tive o contato com a neuroanatomia, que eu estudei o cérebro, eu falei assim, olha, isso é para mim. E aí então um neurocirurgião me abraçou e eu fiz, digamos, depois da faculdade eu morava no hospital, né, operando com ele, vendo casos com ele. Foi um grande pai, um grande mentor para mim. Terminei a faculdade, fui fazer neurocirurgia no maior serviço do Brasil, que chama Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer, com o Dr. Paulo Niemeyer, obviamente. Depois disso, fiz uma especialização na área de tratar aneurismas e AVC, mas ainda não era minha praia. Foi quando eu entrei para o mundo da dor. Depois disso, fiz mais algumas especializações, que médico é assim, especialismo uma atrás da outra. Fiz, então, na USP Ribeirão Preto, fiz também em São Paulo, e depois fiz uma especialização internacional, né, em vários centros da América Latina, que é instalar chips na coluna, né, para tratar dores intratáveis. Mas isso é a parte profissional do Matheus, né?
Isso aí faz parte de 10% de quem eu sou. Quando eu falo que eu trato aquilo que ninguém mais trata, quando eu falo que eu trato dores intratáveis, isso está mais ligado como eu me reconheço. Eu reconheço o sofrimento no outro porque eu sofri um dia. Então eu brinco que eu sou um neurocirurgião que coleciona milagres, meu e dos outros, né? Então é justamente essa possibilidade de eu olhar para um paciente e ver atrás dele quem ele realmente é, que aí se mora o Dr. Matheus Fernandes. Foi por conta disso que eu resolvi ir para as dores de difícil controle. E o que significa isso, né? Dores de difícil controle? São aquelas pessoas que já buscaram diversos tratamentos diferentes, que ouviram várias vezes o seguinte: Bárbara, eu não sei mais o que eu posso fazer por você. Então, essa é a frase que eu mais ouço. Você é minha última esperança, eu não sei mais o que pode ser feito por mim, eu já tentei de tudo. E isso me traz um calor gostoso, porque nunca foi tentado de tudo, né? Na verdade, quando ela diz isso e ela ouviu isso de alguém, isso está mais ligado a uma coisa: a limitação de conhecimento de outra pessoa que chegou até ela. E crenças. Isso, crenças, justamente. Vitor Hugo, ele fala uma coisa que é legal, que eu acho que vale a pena a gente colocar, que uma lágrima tem duas faces: a da dor moral e da dor física. Usualmente, as dores intratáveis têm uma face maior da dor moral do que a dor física. Então, quando a gente olha para isso à nossa volta e vê, né, empresários, vê líderes, gestores, a gente quer sempre olhar para a parte física. E a gente esquece daquilo que não aparece, que é a moral. Sim. Então esse é um pouquinho de mim. Incrível. Aquele que cuida da moral dos outros e da minha também. Ou seja, você é aquela luz no fim do túnel, né? Se você sair sem luz no fim do túnel, eu tô te apresentando aqui a luz, tá bom? Aproveite essa oportunidade. E agora sim, pra gente trazer, né? Porque para uma linguagem aí de quem é mais leigo, o que seria, assim, essa neuroplastia e como ela afeta nas decisões, nas nossas decisões, principalmente quando a gente tá falando ali. A gente sabe que decisão é decisão em qualquer área da vida, né? Pessoal, profissional, não importa. Mas aqui, como a gente fala muito com esse viés de tomada de decisões, porque uma coisa é fato, né? Até foi um post que eu fiz esses dias. Existe um peso de uma responsabilidade muito grande quando você sabe que uma decisão sua, ela põe ou ela tira a comida da mesa de alguém. Sim. Né? De alguém, porque é uma família, na maioria das vezes. Então é um peso muito grande. E você, para tomar decisões difíceis, você precisa estar bem. Tá bem emocionalmente, fisicamente, enfim, em todos os sentidos. E a gente sabe que a gente está num mundo onde muitas pessoas têm vários tipos de dores e doenças, crônicas ou não, e isso afeta no desempenho, isso afeta na tomada de decisão. Então, assim, pra gente trazer essa clareza, né, como que a neuroplastia, o que seria isso e como ela atua para essas tomadas de decisões? Só te corrigindo, é neuroplasticidade. Neuroplasticidade, eu não sou técnica. Tudo certo, tudo bem. Eu vou primeiro narrar um evento real da minha formação. Uma das áreas da neurocirurgia é a área oncológica. Então, a área oncológica, a gente não trata só, a gente olha, o cirurgião ele é treinado da seguinte forma: ele vê um exame e ele vê a melhor maneira de você atacar aquela doença sem causar mal para o paciente. Então, se tem uma pessoa com um tumor, que não foi a primeira vez que ele foi operado, talvez segunda ou terceira, você espera que o cirurgião que está por detrás, tomando a decisão, ele esteja bem. Agora, se uma pessoa não estiver bem consigo mesma, se ela não se ama, ela é capaz de tomar a decisão que envolve o amor da vida do próximo? Na empresa é a mesma coisa. É a mesma coisa. Quando nós olhamos para a vida, sobre a capacidade de tomar a decisão, a gente consegue transportar isso para a mente. E aí a gente tem uma coisa no cérebro que chama DMN, que é uma rede padrão. Para a gente funcionar aqui, é como se tivesse um circuito elétrico no nosso cérebro, atuando de uma forma ok. Se a gente ficasse o tempo todo em hiperfoco, por exemplo, tá aqui a gente conversando, a gente esquece do planeta. Se pegasse fogo aqui, a gente não ia saber. Sim. A gente está aqui o tempo todo focado. Então, a rede padrão, ela serve para te tirar, em alguns momentos, e falar assim: olha, peraí, gosto de estar aqui conversando, pode ser que venha aí uma mensagem: poxa, tem que ligar para meu primo, que é aniversário dele hoje. Quando a gente traz isso para a esfera de doenças e a capacidade de tomar decisão,
existem outras vias também no cérebro que estão atuando. E uma delas é uma que comanda o córtex pré-frontal, que é uma região ligada às emoções. Eu falo para todo paciente que nós somos um conjunto de pelo menos 3 pilares, que é corpo, mente e espírito. O que significa isso, né? Há evidência científica que, se você for gentil com o seu corpo, você irá ser mais saudável, tanto por fora quanto por dentro. Sim. Ou seja, a sopa de nutrientes que tem circulando em você fica melhor. Mente é a mesma coisa. Se você pensa coisas mais positivas, você tende a ser mais positivo. Apesar do que a maior parte dos pensamentos do ser humano são negativos. E o terceiro é a espiritualidade. Não importa o nome e a bandeira que você carrega, Sim. mas é importante carregar. Então, todas essas 3 áreas, elas estão conectadas com regiões do cérebro que estão ligadas à tomada de decisão. Quando a pessoa vai tomar uma decisão, a ação é o último passo. Ele começa muito antes disso. O poder do julgamento, a sua percepção sobre o futuro frente àquela decisão, e o último passo é, por exemplo, a canetada. Uma pessoa que está com um transtorno de humor depressivo ou uma dor crônica, ela tem dificuldade de olhar depois de uma semana, por exemplo. Entendeu? Ela não consegue se ver daqui a 10 anos. Sim. Até porque ia ser muito sofrimento para ela se enxergar 10 anos pior do que ela está hoje. Exatamente, porque nunca é igual, né? Nunca é. E o pior de tudo, como que uma pessoa dessa, uma head, né, de uma multinacional, por exemplo, pode tomar uma decisão que envolve 10 anos para frente? Ela não consegue se ver nesse local. Sim. Então, se ela não está equilibrada de corpo, mente e espírito, ela não está fazendo o melhor por ela e, quiçá, também pela empresa onde ela trabalha. Não, e isso a gente tá falando porque pode ser que seja uma empresa de 2 pessoas, e ainda assim nós estamos falando de 2 famílias, né? Porque são 2 vidas que têm suas famílias. Agora, você imagina quando a gente tá falando de uma empresa de 9.000 funcionários? Sim, total. 9.000 famílias. Isso é muito legal, vou trazer aqui um exemplo, 2 exemplos reais. Todo mundo ficou sabendo o que aconteceu em Chernobyl, né? O acidente nuclear. E os russos, eles não enxergavam naquela época que o sono fazia bem, era importante. E aí então, os engenheiros nucleares, eles estavam trabalhando sobre mais ou menos 10 a 14 horas por dia. Você imagina todos os dias fazendo aquelas contas, as calculadoras da época eram diferentes aqui hoje. Não Então, tinha nem chat GPT. Justamente. Então, um erro de mais ou menos 5, 10 vezes torna-se uma catástrofe. Então, a gente experimentou o que acontece quando você sobrecarrega o seu corpo e não descansa sua mente. Pode ocorrer uma catástrofe, como uma catástrofe de Chernobyl. Em 1992, houve também um derramamento muito grande de óleo, né? Um navio cargueiro, e também a mesma coisa. As equipes estavam sobrecarregadas, fazendo turno dobrado há alguns dias. E aí ocorrem os problemas. Então, não é só sobre horas laborais, né? Sim. Mas sobre como que você acha que seu corpo é o limite. E exaustão mental, né? É isso. É o seu corpo, é exaustão mental. Porque você trouxe aqui, claro, exemplos, né, de catástrofes, mas você, para pensar, quantas vezes isso não acontece na tua empresa? Total. Entende? Total. Não tem esse impacto, mas e o impacto para dentro da tua empresa? Sim. E não quer dizer que isso tem um impacto ambiental grande, mas existem pequenos impactos que destroem da mesma forma. Uma canetada mal feita, né, uma soma mal... Olha o problema que isso dá, o impacto, né? E aí a gente vai para a neuroplasticidade. A neuroplasticidade é a capacidade do seu cérebro moldar. Então, o nosso cérebro, né, ele tem uma dificuldade de regenerar. Ou seja, o neurônio, depois que ele é cortado, dificilmente ele se reconstrói. Mas o cérebro, ele é plástico. O significado disso é que ele se molda frente a uma situação. Então, vou dar um exemplo aqui. Imagina se a gente colocasse, apertasse com a mão o tempo todo o cérebro. Ele vai se moldar, arquiteturamente dizendo, né, sobre essa mão apertada. E o comportamento a gente consegue moldar? Consegue. Então, a gente consegue ensinar as pessoas a visualizar daqui a 5 anos, por exemplo. A gente consegue ensinar grupos a serem mais positivos. A gente consegue ensinar a equipe de vendas a serem mais determinadas. E isso é neuroplasticidade. É quando você tem uma ação que ela não existia e aí diariamente você começa a fortalecer ela. É como se fosse uma academia para o cérebro. Um exemplo,
Uma pessoa que gosta muito de comer uma coxinha, por exemplo, então todo dia que ela via a vontade da coxinha, ela está forte. Sim. Se ela para de comer e começa a comer outra coisa, aquela via, né, aquele pensamento da coxinha vai ficando cada vez mais longe. E aí você traduz isso para qualquer área que você quiser, né? E a gente, num podcast que eu gravei, né, com a Dede Leme, a gente falou muito sobre isso. Porque a gente falou muito da imagem do corpo. Então, assim, como às vezes você não se sentir confiante e forte o suficiente, né, para você assumir ali a sucessão, assumir uma nova liderança ou coisa assim, como que você pode, como o jeito que você se veste te traz essa confiança ou acaba com a tua confiança, né? Sim. E às vezes você não tem, mas então você se força, é um empurrãozinho pra você já moldar isso na tua cabeça. Porque o cérebro, ele não distingue a realidade da imaginação, Sim. né? Então é meio que nisso que você tá colocando. E um mentor meu, né, o Marcel, ele me explicou, enfim, ele fala muito isso fica muito na minha cabeça, né? Que aqui a gente cria, aqui a gente planta e aqui a gente colhe. Sim. Então, assim, as coisas precisam começar da nossa mente. Então, você ter essa habilidade de você desenvolver essa musculatura pro teu cérebro e pra tua mente, né? Não, e isso é tão profundo que isso vai para a parte positiva e para a parte negativa. Exato! Tem maneiras hoje da gente, inclusive, metrificar. Então, vou dar um exemplo aqui, um diamante lindo, né? Lá no Museu de História Natural de Londres, eles têm uma coleção com todas as cores de diamante frente à luz negra. São 256 cores. Eu acho aquilo lindo, uma das coisas mais bonitas que eu já vi. Aquilo me traz prazer, me traz uma imagem de sucesso, de perfeição. Uma pessoa que está impactada com uma carga alta de estresse, um burnout, por exemplo, ela olha para aquilo e... Ok. Ela não enxerga a beleza daquilo. Não, só uma aquarela de cores. Então, da mesma forma, também é algo negativo. Sim. Então, quando você começa a pensar assim, meu Deus, tem algo aqui acontecendo, aquilo, a sensação que você experimenta, nem aconteceu, mas você experimenta aquela sensação. Nosso papel, né, como líder de paciente, líder de grupos, mentor, é eu mostrar para aquela pessoa se o que ela está fazendo faz sentido ou não. Porque muitas das vezes a gente não quer dividir isso com ninguém. Nós sofremos sozinhos. Só o nosso travesseiro que verdadeiramente sabe o que está acontecendo com a gente. E olha que tem muita gente que tenta esconder dele. Ah, sim. Tem isso. Tem isso. É difícil, mas tem gente que tenta. Muita gente se engana. E é bizarro isso. Agora, assim, você falou dessa questão da neuroplasticidade. Então, assim, tem muitas coisas que afetam, inclusive, esse desenvolvimento. Então, às vezes, assim, a pessoa quer tomar ações, então, assim, começar a pensar positivo, vamos colocar assim, né? Enxergar as coisas de outra forma e fazer esse exercício, mas elas às vezes não sabem o impacto que um excesso de álcool, de droga, e quando eu falo droga, é de ilícitas e lícitas, né? Os remédios, como isso influencia, e aí a pessoa fica, mas eu tento e não consigo, eu tento e não consigo. Porque acho que ela nem tem a dimensão de como essas coisas destroem, né, essa capacidade. Eu gosto de números porque eles nos impactam, né? Uma pessoa que tem insônia. O que é insônia, né? Insônia é uma noite mal dormida, repetida 365 vezes por ano, por uma vida inteira. Então, se você precisa de 8 horas para dormir, você dorme 6, então você está ali 25% no saldo devedor diário. A gente começa a pegar essa energia num banco espiritual, que não existe, né? Que a gente meio que absorve entre aspas, do universo, e aí chega uma hora que ele vem cobrar com juros compostos. E aí vem então o burnout. Uma pessoa que tem insônia vive 5 anos a menos. Uma pessoa que tem insônia e que não realiza 30 minutos de atividade 5 vezes por semana, vive mais 5 anos a menos. Ou seja, eu sei que você tem filhos. Galera tá fazendo conta aí. Quem tem filhos, um dia vão ter netos. Sim. Então, dificilmente, tu vai conseguir entregar o diploma da faculdade do seu neto. Só aí a gente tá falando de 5 a 10 anos a menos. Justamente. Só que não é só isso. É uma vida inteira na mediocridade. É uma vida inteira na marginalidade porque ela não quer.
E aí ela acha o quê? Que é mais fácil buscar um atalho com um comprimido, por exemplo. Quando a gente olha para isso e aí vê que 70% das insônias elas são tratadas somente de forma conservadora, peraí, tem alguma coisa errada nisso. Ou seja, a capacidade daquele ser humano de julgamento sobre o que é bom ou ruim para o corpo dele está totalmente deturpado. Porque ele acha que é mais fácil tomar um remédio para ele fugir do verdadeiro problema. Não, isso sem contar que chega se você der sorte, entre aspas, esse remédio para de funcionar a curto prazo. Sim. Agora, se não, você passa anos e aí você troca e vai tomando mais, e vai tomando mais, e vai tomando mais. E chega um ponto que nem tomando a quantidade de remédio pesado dá jeito. Na verdade, isso acontece com a maioria. Só vai trocando. É. E aí começa a ser um esporte, né? Porque é quase que um troféu. Entra numa roda e fala, eu tomo esse. Não, eu tomo esse mais esse. Ah, não, mas isso aqui tem dado certo para mim. Como se isso fosse medalha de sucesso, né? Justamente. E aí vem um das outro corridas, lado. né? Ah, eu faturo tanto e tomo não sei quantos remédios, tudo caixa preta. Mas isso é uma brincadeira, mas isso é muito triste. E aí isso se aplica, por exemplo, com bebida alcoólica, né? Com vários tipos de dopamina barata que a gente tem. Se todo mundo pegar o Instagram e ver o tempo que você é dedicado em horas por dia, a média aí do brasileiro são 4 horas e meia. É um absurdo. Eu vou falar uma coisa aqui que eu nunca falei em lugar nenhum. E não tem problema eu falar. Não vou ser preso não, né? Não. No meu processo de sucessão, a gente não teve a oportunidade de conversar muito sobre isso, né? Não te contei muito como foi, mas foi um processo difícil, né? Foi intenso pela situação da empresa e tudo mais. E começou em 2019, final de 2019, e eu fui tocando, só tinha um filho na época, o Theo, né? Que tava com 1 ano e 9 meses quando eu assumi a empresa. Só que foram alguns anos de dificuldade. Isso não resolveu em 1 ano, 2 anos. Em 2022 eu engravidei da Estela. E a gente ainda tava com um projeto bastante desafiador. A gente tem esse projeto até hoje, né? Eu trabalhava assim madrugadas na estação do metrô. Eu ia pra campo pra ver as coisas e tal. E nesse período eu engravidei dela. Ela nasceu em 22, eu engravidei dela no final de 21. Acho que foi isso, final de 21. Eu bebia todos os dias. E assim, 2 taças de vinho por dia. Era o jeito que eu tinha de tentar acalmar, de conseguir dormir. Porque eu não tomo remédio, né? Eu evito ao máximo. Assim, se eu precisar, eu tomo. Eu não sou aquela pessoa que tem fobia de remédio. Não, eu tomo, mas eu também não tomo por qualquer coisa. Eu tento fazer essa leitura. Só que pra onde que eu fui? Fui pro vinho. E aí, olha o que aconteceu. E ainda bem que eu sou consciente nesse ponto, né? Porque aí beleza, da Estela eu parei de beber porque eu engravidei. Ok. A Estela nasceu, amamentou, não sei o que lá. Aí continuei tendo os problemas, as dificuldades. Aí já lá pra, estamos falando de final de 23. Então parei aquele tempo da gestação e do início do nascimento dela. Fui pra ali, final de 23. Eu voltei a beber vinho todos os dias, porque eu gosto também de beber vinho. Mas eu comecei a perceber que eu tava tomando em excesso. Teve um dia, eu ganhei e eu não sou de tomar cachaça, só se for de caipirinha, mas eu ganhei uma cachaçinha assim pequenininha, e tava lá em casa. E aí teve um dia que não tinha vinho, aí eu tomei a cachaça. Eu nunca tinha, assim, não é uma coisa, um hábito meu. O dia que me despertou, tipo, que a luz fez assim, o alerta na minha cabeça, foi um dia que eu estava deitada na cama, as crianças já tinham deitado, eu tava deitada na cama, e me deu vontade, eu falei assim, putz, acho que eu vou levantar pra beber a cachaça. Aí eu falei, não. Aconteceu. Não, lógico. Aí eu falei, não, olha só, eu tô deitada de pijama, que vontade é essa? Só que a minha, é isso, é essa consciência de falar assim, você tá passando do ponto, toma cuidado. Aí eu falei, não, eu vou ficar sem beber durante um tempo, porque assim, não tá certo. Uma coisa é você tomar e é óbvio, com criança em casa você nem pode ficar bebendo tanto, né? Mas eu não chegava a ficar assim mas era só a necessidade é como se aquilo lá fosse te acalmar e te fazer dormir de alguma forma. Mais fácil. Entende? E aí, quando eu me dei conta de que eu nunca passei por isso na vida, nunca extrapolei. Pra mim foi realmente assim, eu excedi o meu limite. Aí eu falei, não dá, eu vou ficar sem, porque bateu ali aquela consciência, e é forte isso. Agora, e quem não tem essa consciência? Então, esse é um questionamento meu, não só sobre a minha vida, sobre
a vida dos outros também. Tem um autor que eu gosto muito, ele é um autor cristão, que ele diz assim: existem orações mais sinceras na mesa de um bar do que no banco de uma igreja. O que ele quer dizer com isso? Ele era alcoólatra, inclusive, é o Brennan Manningham, e quando a pessoa, né, que tem um vício de alcoolismo olha para aquele copo, ele não está fazendo aquilo porque ele quer, é porque o corpo dele precisa disso. Sim. Né? Então essa inclusive é a diferença do vício e o hábito. O vício é uma carência de neurotransmissor, é uma carência física mesmo. Sim. Né? O hábito é um comportamento repetido várias vezes que torna-se um padrão daquela pessoa. E aí, quando a gente traz isso para a nossa vida, isso tem um nome: dopamina. A grande dificuldade nos pacientes, por exemplo, que eu atendo, é mostrar para eles que existem outras formas de dopamina do que as que eles conhecem. Uma delas é a bebida, que o pessoal conhece, né? Então, Instagram, pornografia, jogos. As benditas das bets. As bets, aquela maldição. Por que isso? A pessoa, ela busca aquilo por curiosidade do primeiro momento, mas no segundo ela percebe que é gostoso. Sim. O ato de beber, ele libera dopamina no cérebro. Então, ele, além de tudo, do sabor, do bom vinho, de todo aquele momento, ele ainda faz o seu corpo liberar neurotransmissores que vão te trazer saciedade e prazer. Então você acaba associando uma noite, uma melancolia, uma solidão sua, seja estando com alguém ou não, com um momento só de tomar uma taça. Sim. E aí então você começa a fazer aquilo de forma repetida. E que bom que você... né, tomou essa consciência, né? Justamente. Não tomou o vinho, mas tomou a consciência, né? Porque todo mundo, eu acredito que todo mundo sabe esse momento. Entendeu? Qual que é o copo que separa um alcoólatra de um não alcoólatra? Tem um dia que existe esse copo. Sim. Né? A mesma coisa com a droga. Então a gente começa a olhar, o ser humano, ele é nós somos muito parecidos a nível de comportamento. Só que a gente às vezes não quer olhar verdadeiramente pra gente. E a gente deixa passar. E quando você vê, passou uma vida inteira. E você fala assim, meu Deus. E o problema não é o álcool. O problema é o vinho. O problema é o que me faz querer beber o vinho todos os dias. Justamente. E aí, né, piorando um pouquinho mais, noites mal dormidas, ou seja, o seu cérebro não está na melhor de neurotransmissores, melhores concentrações, então sua capacidade de tomar decisão estava modificada, e aí tu faz o quê? Ingere ainda mais, para piorar mais ainda. Né? Claro que se isso continuar, as coisas verdadeiramente pioram mesmo, né? E tem gente, por exemplo, que às vezes tem um limite que você cruza que ele não tem mais volta, sabe? Para várias coisas na vida, né? E sejam de situações diretas ou também indiretas futuras. E todo mundo conhece pessoas assim. Então, é justamente esse meu papel com os pacientes e com quem eu trabalho. Depois que eu entendi que nós sofremos pelas mesmas coisas... Eu falo que são as mesmas dores por motivos diferentes. Justamente isso. A gente quer as mesmas coisas, sabe? Então, fica mais fácil de conversar com as pessoas. Sim. Mas são conversas que nem todo mundo está disposto a ter. Não. Aliás, a maioria, elas não estão dispostas a ter. Elas, às vezes, não têm com quem ter. Porque, às vezes, você até busca, dentro de casa, às vezes você não consegue ter essa liberdade, esse suporte para você conversar o que você quer. Aí tem gente que fala assim, mas fora também não tenho nenhum lugar para falar, né? Porque não consigo pagar um psicólogo, não consigo pagar um médico, não consigo... São tantas coisas que você não consegue, e acho que essa matemática ela é feita errada, né? Então, assim, tem muita gente, por exemplo, que não sabe nem da existência do CVV, né? Que é do Como Vai Você, né? É 180, se não me engano. 188. 188. 188, 188. Então, assim, que é um recurso que você tem para um momento de desespero, um momento de necessidade. Então, esse o buscar ajuda, é você achar que você é incompreendido por todo mundo. Então, por que eu trago da forma que eu trago e com verdade, inclusive, como eu falei, isso aqui que eu falei que eu nunca falei em lugar nenhum. Tem muita gente que nem falaria, né? Porque isso mancha a tua imagem, porque isso... Não, mas eu tenho que falar a verdade. Eu tenho que dizer que, assim, por mais que a gente, né, porque olha pra minha cara e fala assim, nossa, ela é toda assim, toda isso, aquilo, né? Tipo, tem um carro bom, tem uma casa boa, tem isso aqui, e não passa perrengue.
E todo mundo tropeça, todo mundo corre risco de cair, entendeu? Então, é trazer essas verdades para você encontrar um lugar. E, por exemplo, você é mentor de outros médicos, onde você consegue ensinar, passar todo esse teu conhecimento, que as pessoas às vezes são muito racionais e elas não querem ir para este lugar, né? E então você tem lugares onde você consegue encontrar outros como você, né? Essas tribos, assim, essas comunidades, a gente consegue encontrar e dividir pessoas que vão saber entender das suas dores e dos seus motivos, né? Isso é muito legal, mas eu também tenho as minhas lutas, e são várias, Sim. tá? Então, a verdade, a sua história passa por isso. Para você, inclusive, chegar onde você chegou, essa sua tomada de decisão, ela só corroborou as outras decisões que você teve que tomar. Entendeu? Porque assim, a gente não... até uma colocação meio besta, mas só chega na fase 2 quem passou pela fase 1. Exato. Você nem sabe. Não pula etapa. Não tem como pular. Porque nessa hora, apesar de existir aqueles códigos de joguinho, né, que pula de fase. Só lá que só tem. na vida não é assim, não. Não. Porque a vida cobra, sabe? O Schopenhauer já falava, a vida é dor e sofrimento, né? Então, trazendo isso para o nosso dia a dia, eu acho que nós nos conectamos verdadeiramente com alguém quando nós estamos aqui, ó, não acima, sabe? E a diferença é que algumas pessoas resolveram parar no caminho e outros resolveram, né, seguir adiante sofrendo. O poder de decisão é esse. É a gente, quanto mais não tomar, saber que o sim está mais próximo, quanto mais a gente sofrer, cara, vai ter um dia que as coisas vão resolver. Não há tempestade que dure para sempre. Não há. Nietzsche falava assim, aquilo que não me mata me fortalece. Ele sofria muito. E não foi por isso que as coisas não deram certo. Isaac Newton demorou 3 anos para escrever os princípios da matemática. 3 anos, dedicando 24 horas por dia naquilo. E a gente olha para uma situação nossa que dura, começou 2 meses. Exato. Né, e acha que não tem solução. Calma, cara. A gente está tão acostumado com coisas imediatas, com respostas imediatas, por exemplo, de álcool, bebida, tudo nosso é tão imediato que a gente acha que a nossa vida também é imediata. Sim. Só que é um processo. Hoje, mais cedo também, eu estava refletindo sobre a borboleta. O escafandro é a borboleta. Será que a lagarta sabe que um dia ela vai ter asa? Porque ela nunca viu ela com asa. É verdade. Ela só se viu dentro de um casulo escuro. Mas isso não impediu ela do esforço que ela tem que fazer. E um dia aquele casulo se rompe e aí ela voa. A nossa vida, na verdade, é isso. A gente tem diariamente a possibilidade de parar, de aceitar a zona de conforto ou de seguir em frente. Normalmente, o nosso sucesso, a minha visão pessoal sobre isso, e você pode falar isso até melhor do que eu, ele mora justamente longe disso. Ele mora onde estão os nossos medos. Exato. Porque quando você escolhe, por exemplo, tratar uma dor com remédio, não está errado. Às vezes faz parte, é necessário. Ou uma insônia, né? Você pode seguir 2 caminhos. Um caminho de mudar a sua história, por exemplo, parar de usar o celular 2 horas antes de dormir. Sim. Né? Tomar consciência, quartinho escuro. Ou continuar com o celular na mão e tomar, por exemplo, uma dose de uma bebida. Sim. Porque eu tenho certeza que tem gente aqui que vai ouvir isso, inclusive bêbado. Sim. Né? Porque nós, como seres humanos, somos assim. Eu, na minha jornada, né, vou abrir um pouco da minha vida, que acho que faz sentido, eu me descobri com epilepsia. Então, epilepsia miocolônica juvenil, e eu tive uma crise convulsiva dentro da piscina. Quando eu fiz isso, eu falei assim, meu Deus, eu nunca vou poder ser cirurgião. Como é que vai fazer, né? Como é que vai fazer? Só que não era só isso. Medicamentos, eu tinha, né, eu me recordo, eu lia 2 páginas e esquecia 3. Como que é um médico que não consegue guardar? Então, esses primeiros anos da faculdade de medicina, eles foram bem duros para mim. Né? Eu ganhei muito peso por causa das medicações. E aí um dia eu falei assim, cara, é claro que a doença está controlada há anos já, bastante tempo mesmo, mas eu aprendi que eu não podia estudar em português, eu tinha que estudar em outras línguas, porque as áreas de memória do cérebro são diferentes. Então eu não tinha livro em português. E até hoje é assim, eu me concentro mais ouvindo a música clássica estudando. Sim. Eu opero com música clássica, e tem um motivo para operar com música clássica. Não é só porque você está fazendo moda. Não é, justamente. Não é porque é chique. Neurocirurgião, não, porque meu foco está nisso. Então, assim, isso é você se conhecer. E uma vez, eu pensei em desistir. Uma não, várias.
Mas aí o meu chefe, eu fui lá falar com o meu chefe, ele falou assim, não, meu amigo, eu não esqueço, ele falou assim, você vai ser um excelente neurocirurgião. Eu não aceito. Imagina se eu tivesse desistido. Imagina se você tivesse falado sim para aquela bebida aquele dia. Quantas famílias hoje, quantas, né, estariam impactadas de forma direta e indireta também. Então a gente carrega essa missão conosco, sabe? Agora, eu não sou nem melhor nem pior, mas essa é a minha história. Exato. Essa é um pedacinho da sua história, que Sim. com certeza deve ter outros momentos também, né? Um alemão, o Heidegger, ele fala assim, que nós somos o que o outro fala que a gente é. Só que existe um momento muito legal da nossa vida que ele chama de Dasein. Dasein é a sua capacidade de expandir e romper com o que o outro acha quem você é. Eu vejo lá seu perfil, ouvi um pouco da sua história, você não é filhinho do papai. O seu Dasein foi você falou assim, eu sou a sucessora. Sim. Entendeu? Então o meu Dasein também foi assim, ninguém diz quem eu sou. Só você pode, e aí você cria. Só que essa capacidade de expansão interna, ela é tão forte que ela coíbe os outros falarem quem você é. E aí nasce a verdadeira Bárbara. Nossa, não, eu tenho tantas coisas aqui que eu tinha que estar anotando cada coisa para não te interromper. Tá vindo assim, abrindo várias janelinhas aqui na minha cabeça. Mas tem muita coisa assim do que você falou. Assim, uma delas que eu queria trazer é que, de novo, com o Marcel, eu tô com o Marcel na cabeça, acho que é porque eu tava falando com você dele ali atrás. Ele criou 9 leis, criou não, né? Ele só transcreveu o que ele percebeu de 9 leis inegociáveis da vida. Não vou dizer todas, mas tem algumas que fazem muito sentido, que uma delas é vida é dor, né? E a gente quer se afastar, a gente paga para não sentir dor. Quando, na verdade, a gente precisa passar pela dor. Sim. Pra gente, né, pra gente aprender com o que precisa. Então, assim, todo mundo fala medo é ruim, tristeza é ruim, sentir raiva é ruim. Isso faz parte do ser humano. Isso faz parte do animal, do nosso instinto animal, né? Por que a gente sente medo? Porque o medo, ele é um alerta de cuidado, pra você tomar cuidado. Então, assim, como seria uma vida sem sentir medo? Como seria uma vida, assim, a tristeza, ela te traz o aprendizado, né? Eu não consigo entender. A raiva ela te traz uma sensação, ela é o que você vai fazer com isso que está acontecendo, né? E assim, não é fazer do tipo, tô com raiva, vou matar alguém, vou bater em alguém, não é isso. Mas é assim, estou sentindo raiva por vários momentos. Eu senti raiva no meu processo de sucessão por conta dos projetos, das questões que estavam acontecendo. E a raiva é o que eu faço para resolver isso e para não acontecer mais. É isso, é o que eu faço. A tristeza é, pô, tô magoado com isso acontecer e tal. O que eu aprendo com isso, com essa lição? Se a gente não olha assim, se a gente quer fugir do medo, da dor, da raiva, da tristeza, a gente não evolui, a gente não alcança, né? Não vai para o outro lugar, para esse outro nível de evolução. Que assunto lindo, né? Primeiro. Eu vou te dar o livro dele. Top. Que pena que eu não tenho aí, eu vou te mandar o livro dele. Vou cobrar. Tem interesse, sim. Sensacional, vai amar. Porque algumas coisas, né? É impossível você provar a felicidade se você não experimentar a tristeza. Isso. Né? Isso é conversado há mais de 2000 anos. Elas estão no mesmo lugar. Justamente. Elas andam juntas. É isso. Andam juntas. É isso. Raiva é diferente de impulso. O impulso de promover um dano, machucar uma pessoa, você rompe com o limite, né? Você tem que respeitar o corpo do próximo, isso é um impulso. Agora, o sentimento, a gente canaliza do dia que a gente quiser. Então, ele é importante também. E ele, assim, ele é funcional e disfuncional. Justamente. Né? É a maneira que a gente entende ele, isso. né? Como a gente domina, como a gente reage a ele. Você imagina numa situação de luta ou fuga, você querer cruzar as pernas e assumir uma posição de yoga, não vai dar muito certo, né? Não. E aí, o problema é que eu acho que o ser humano, né, o meio urbano, ele dificultou um pouco a nossa vida. Muito. Vou dar um exemplo aqui do cachorro. Você tem pet? Tem. Seu cachorro, quando fica doente, o que ele faz? Ele fica pulando ou ele fica no cantinho? Fica coado, né? Fica quieto, né, dele. Agora imagina um cachorro do mato. Você acha que um cachorro do mato não tem cólica? Tem.
Você acha que ele não machuca uma pata? Agora, se ele com uma pata machucada, ele tem mais 3 para ficar em pé. Se ele não ficar em pé, alguém vai comer ele. Sim. O problema, então, o cachorro ele é um bom exemplo, pois ele mostra como a nossa sociedade é. A nossa sociedade, entre aspas, ela quer acobertar tanto que ela permite uma pessoa ficar sofrendo até mais que deveria. Porque, trazendo aqui a definição de dor, dor é uma experiência sensorial desagradável. O que quer dizer isso? É uma experiência sensorial, então ela sente desagradável que ela não gosta, que pode ter ou não uma lesão no tecido. Essa é a definição. Então a pessoa que sente dor é uma experiência subjetiva dela. Agora, ela sente, ótimo, só que a dor não pode acabar com ela. Porque a vida ela é 100% dor. Ela não pode paralisar. Não pode. Esse é o ponto. Eu falo isso com os pacientes, é uma conversa até complicada, mas eu não me importo se o paciente está sentindo dor. Agora, a dor não vai impedir ela de viver. A gente precisa da dor. Por exemplo, você sabe, se você não sentir dor, como é que você vai saber se está com apendicite? É isso. Teve um caso de um menino, apareceu na TV, a gente estava até falando disso lá muitos anos atrás, que ele não sentia dor, mas é isso. Foi exatamente esse exemplo da apendicite. Morre mais cedo. Né? Se você machucou, se você fraturou sua perna, se não souber, pode dar muito ruim. Você não sente dor. Então a dor é o 5º sinal vital. Ela é uma experiência que a gente precisa passar por ela. Só que a nossa sociedade, ela está tão mal acostumada e foi, por diversos motivos, né, caminhou para um local que a gente não quer sentir nada, porque a gente vive anestesiado. Às vezes a impressão que eu tenho, né, trazendo aqui o mito da caverna de Platão, que, cara, todo mundo que saiu tá afim de voltar para a caverna. Voltou para a caverna, total. A gente quer viver anestesiado de sentimento. A gente não quer, a gente está tão machucado, nós estamos tão machucados como sociedade, tão cansados, que nós não estamos querendo mais experimentar, sentir. Só que aí tem um problema. A gente não pode isso. O corpo do ser humano não foi feito para não sentir. Justamente. Né? E outra, as emoções, tem gente que acha que assim, né, é uma coisa muito abstrata, que não existe. A emoção, ela tem uma atuação diretamente muito forte ligada no físico. Né? Então, assim, é da tua mente, algo que você viu, que aconteceu, que te causa uma emoção e que essa emoção te causa o impacto físico. Total. Né? Então, as pessoas, e aí você toma um remédio para resolver uma coisa que você ouviu, alguém te disse algo que te causou uma emoção, que te causou uma dor de cabeça, e aí você toma um remédio para resolver o seu físico, quando na verdade você tinha que estar tratando a tua maneira de interpretar e de entender aquilo e como aquilo reage em você. As coisas são tão simples. Hipócrates falava o seguinte, ele definia que o corpo tinha alguns líquidos dentro dele, tá? Então, tinha o líquido branco, o líquido verde, o líquido amarelo, o líquido vermelho e o líquido negro. Vamos começar pelo vermelho, que é o mais simples. O vermelho é o sangue. Né? Então, ele acreditava que as doenças eram um desequilíbrio desses 5 líquidos. Tinha mais um do que o outro. Então, a pessoa que está lá com uma vesícula inflamada, ela tem um acúmulo de líquido verde, por isso que ela fica amarela. Uma pessoa que está com infecção, pode ser o líquido branco ou o líquido amarelo, tá? Agora, tem uma coisa que ataca o coração, que a gente não vê, que é a melancolia. Colia de líquido, mela de negro. Então, a melancolia é isso, é um excesso de uma coisa que a gente não vê, mas que nos machuca. Toda vez que a gente optar por não olhar para os nossos problemas, eles não vão sumir sozinhos. O problema da sua empresa, da sua história, não vai sumir sozinho. O problema da sua vida, seja ele qual for, você não vai acordar e ele vai sumir. O problema da tua família, porque tem muita gente, conheço inclusive pessoas que utilizam viagens como uma fuga. Sim. Como se a pessoa sair daqui e ir pro outro lado do mundo fosse apagar os problemas que ela tem aqui, os conflitos que ela tem aqui. Então é como se estou me afastando desse problema, desse conflito. Gente, ele tá aqui, ele tá aqui. Você pode ir pra qualquer lugar, até pra debaixo da terra. Você carrega ele. Carrega ele o tempo todo. Carrega ele. Então, mas de novo, volto para aquele ponto inicial, que é a capacidade de tomar a decisão.
Por que será que a gente fica fugindo dos problemas? Aliás, agora é fim do ano. Até quando a gente vai julgar para o ano que vem os problemas têm que ser resolvidos hoje? Né? Isso traz de novo para várias esferas, né? Para paciente que não quer entrar, por exemplo, em tratamento, para um mentorado que não quer entrar para a mentoria. A procrastinação é o medo de você encarar aquilo. Justamente. Né? Você não procrastina ai, tô com preguiça de fazer. Não tá com preguiça. Não é preguiça. Né? É o medo de você encarar aquilo, de realizar aquilo. Enfim, outras questões nesse sentido. É muito profundo. Eu adoro falar dessas coisas, porque... E quando a gente fala assim, né, nessa esfera de empresas familiares, uma das coisas porque eu falo que o processo de sucessão, ele não é um processo jurídico, ele não é um processo de gestão técnico, ou pelo menos não é só isso, né? Não é que não é isso, não é só isso. É claro que essas são áreas que você precisa olhar também e faz parte do processo. Mas um processo de gestão, de sucessão, ele começa, ou ele não se conclui com as emoções, com os conflitos entre as famílias, as pessoas. Então, assim, são empresas que, às vezes, de décadas, centenárias, que deixam de existir por questões emocionais, por conflitos emocionais. São, às vezes, dezenas, centenas, milhares de famílias que dependem dessa empresa, que deixam de existir porque um pai não conseguiu tomar decisão entre dois irmãos que não param de brigar. Muito louco isso, né? É louco demais. É por isso que eu gosto. É que é maluco. E seria muito mais fácil se as pessoas elas optassem por serem transparentes e verdadeiras. As conversas difíceis que ninguém quer ter, Ninguém né? quer ter. Aquela regrinha assim, olha, não deixa, né? Qual que era a frase? Nunca leve um problema para a cama que você consiga resolvê-lo. Quando a gente opta pela ausência do diálogo, a gente está permitindo aquela sombra aqui dentro conversar conosco mesmo. Usualmente essa conversa é muito ruim. Sim. Né? Então é muito mais fácil, por mais que doa, até uma sugestão, se alguém tiver aqui, né, eu falo isso com meus pacientes, tem até um que eu vou te indicar, eu já te disse isso. Eu perguntei para ele quantas vezes por semana ele falava eu te amo pro filho dele. E ele tinha demitido o filho dele, da empresa. Aí ele olhou para mim, ficou em silêncio. Aí eu falei, já entendi tudo. Entendeu onde tá o negócio? E ele tem dor. Olha onde tá esse negócio. Então, em um outro caso que eu me recordei aqui agora, é uma empresa também familiar. Eu perguntei isso pro paciente, que ele era filho desse daí, no caso. E ele falou assim, eu não me recordo a última vez que meu pai me disse eu te amo. Quanto de dor que carrega numa simples frase dessa? De dor e dor que impactam nas decisões. Com certeza. Porque se ele tá na empresa, às vezes tomar decisões com essa dor emocional é pesadíssimo. Você toma decisões erradas que você não queria fazer, que você com certeza não faria num outro contexto. E assim, aí as pessoas, acho que no início do episódio iam estar pensando, nossa, mas o que o neurologista tá fazendo aqui? Tá, é isso, gente, é isso que tá fazendo aqui. Tem tudo a ver com o tema, tá vendo? E assim, eu quero te perguntar, né, pra entender quais são os sinais, por exemplo, que as pessoas podem identificar que elas não estão aptas e bem ali para tomar uma decisão importante. Pensando assim, né, nessa questão fisiológica. Então, assim, a gente falou, eu quero que você comente sobre aquela questão dos números, né, da enxaqueca, que eu acho que é super relevante isso, porque assim, agora a gente tem, são vários assuntos aqui, mas a gente tem a NR1 agora, Sim, né, sim. que vem falar muito sobre essas questões. Tá entrando em voga. Exatamente, a gente precisa olhar ali para isso, para não cair nem numa cilada e nem ser negligente com coisa que precisa também. E na real, é assim, só é um assunto que tá muito agora, mas de impactos que a gente tem desde sempre, né? E que a gente pode fazer coisas, porque assim, aqui a gente tá muito acostumado a trabalhar no contencioso, não no preventivo. Uhum. Então, o que a gente pode fazer para que a gente consiga
criar esses ambientes saudáveis. E eu falo que as pessoas, elas são uma só, independente de onde elas estiverem, se estão em casa, como, né, no seu âmbito pessoal, no seu âmbito profissional, na empresa, ela é uma única pessoa. Se ela não tá bem em casa, ela não vai estar bem no trabalho. Isso impacta em tudo. Então, assim, não olhar para o ser humano como um ser humano, não querer desenvolver e para as características do ser humano, que elas não são só números e resultado e meta e não. Olha, é isso sim. E quando você olha para esse outro lado, mental, emocional, né? Eu falo que eu tenho 3 pilares na minha mentoria, que é o do sistema, que é essa gestão da empresa, né? Que aí envolve várias questões para essa área de gestão, a parte do indivíduo, que é o domínio emocional e mental, e a parte da ação, que é essa postura de liderança de você tomar aí ação. Eu trabalho muito isso porque as pessoas não olham para esse domínio emocional e mental quando você trabalha um gestor. É necessário. Isso é um valor, assim, o desenvolvimento humano é um dos valores é um dos códigos de honra da Husky. E eu trabalho com os meus colaboradores, não só a parte da qualificação técnica, mas a qualificação deles emocional. É esse desenvolvimento, essa maturidade que eles precisam ter para que eles sejam líderes e para que a gente continue crescendo. Não é à toa que o ano passado a gente cresceu 48%. Uau. Entende? Então, assim, todos os anos nós estamos em crescimento, porque eu preciso investir. Esse treinamento que eu falei pra você que eu fiz, eu vou levá-los pra fazer. Vai perder 3 dias de trabalho, vai, só que olha o quanto você não ganha de produtividade. Olha, as pessoas fazem uma matemática muito burra, né? Que elas olham. Final, só. É muito burro. Então, assim, né, disso tudo que eu falei, que eu abri várias caixinhas aqui na minha cabeça, a gente falando. Mas, assim, quais seriam, e traz junto aquela estatística que você falou sobre a enxaqueca, que eu acho legal, mas quais seriam esses alertas, assim, que a pessoa pode ter de que ela não está ali apta para tomar boas decisões? Porque já aconteceu comigo. Às vezes alguém chegar e falar assim, eu falei, hoje eu não posso falar sobre isso, hoje eu não posso responder sobre isso. Porque você tem que se conhecer, né? Vou primeiro para a estatística, é mais objetivo. Existem diversos scores, né, ou seja, diversas classificações que a gente usa, inclusive, para medicina laboral, ou seja, para a capacidade efetiva que uma pessoa tem no trabalho. E aí Harvard usou isso, e eles queriam, nos Estados Unidos tem muito isso, quantificar qual que era a perda de um funcionário. Quem tem dor crônica produz 30% a menos, ponto final. Então, se é uma pessoa que ela impacta, por exemplo, R$1.000, ela poderia impactar R$1.300. Se ela impacta R$1 milhão, impactar 1.300.000. Se ela impacta 1.000 pessoas, ela poderia impactar 1.300 pessoas. Quem tem dor de cabeça, enxaqueca crônica, vamos supor que ela tem 10 dias de dor por semana, por mês. Então, no ano, são 120 dias. 1/3 do ano dela foi tendo dor. Quando ela tem dor, aquela conversa inicial sobre a capacidade de tomar decisão não está igual. Porque se a gente está aqui conversando, aí está aqui, ó, latejando. Por mais que ela finja que esteja prestando atenção em você, ela não está. E aí ela tem que se esforçar mais ainda. É decisão e produtividade, né? Total. Ou seja, ela não consegue absorver o 100%. E aí o que ela faz então? Ela se afasta. Faz sentido ela se afastar 10 dias por mês? Porque esses dias vão cair em dias de trabalho e vão cair também em dias de finais de semana. Sim. Então ela perde trabalho e ela perde família. Então perceba que começa uma bola de neve, né, enorme. Então tem soluções para isso. Mas antes de ir para soluções, respondendo a outra pergunta, quais são os sintomas que a gente tem? Exaustão. Pessoa que acorda cansada. Qualquer um. As pessoas enchem a boca para falar e querem falar, e está muito certo isso, sobre propósito e objetivo. Todo modelo de negócio tem que ter um propósito e um objetivo, né? E plano de carreira. As pessoas têm isso na vida delas? A maioria não. Então, se elas não sabem nem qual que é o propósito... A maioria não tem. Me diga como que um líder, um mentor seu, ele quer definir a vida de alguém se ele não consegue definir a própria vida. Por isso que eu falo, foi muito bom você ter falado isso, porque você também é mentor, então você sabe do que eu tô falando. As pessoas têm que tomar muito cuidado, porque elas caem muito no canto da sereia dos outros, e elas compram e depositam, né, não só dinheiro, mas esperança e expectativas em alguém
que vai ensinar e mostrar um caminho para ela que essa pessoa nem percorreu. Então, essa é uma outra coisa importante. A gente não pode falar, porque falar é fácil, você treina a falar em público, né? Mas nada supera o know-how da experiência. Nada. Então, é o feeling de quem está no campo de batalha. Por isso, o general, ele nasceu general de 7 estrelas. Ele começou lá embaixo. Hoje, alguns começam como oficiais por conta, né, de nível superior. Sim. Mas ele vai para a guerra. Você vai confiar no general que nunca foi para a guerra? Um general mofadinha que está ali, né, fica brincando de ler livros de guerra? Isso ensina alguém a ir para a guerra? Então, a experiência de campo de batalha. Isso que eu vejo. Às vezes, pessoas, elas querem uma fórmula do sucesso, né? O problema é que elas estão tão perdidas que elas nem conseguem. Eu passo por isso. Nem discernir quem é o real do impostor, né? Então, eu não sei o dia que vai no ar, mas talvez essa moça, ela tive uma reunião ontem com uma mulher, com uma médica, e ela estava totalmente perdida. Só que ela acha que o problema dela é que o consultório dela não está dando certo. Só que ela é uma médica super famosa. E ela abriu a agenda dela para eu ver. E assim, uma agenda pífia. Que isso é um reflexo, né? Esse resultado é um reflexo. Eu combinei com ela uma coisa. Eu falei assim, olha, vou te dar aqui uma sugestão. Cara, chega pro seu esposo, dá um beijo nele e fala assim, amor, por mais que isso esteja acontecendo, a partir de hoje você vai conhecer uma mulher que você nunca viu na sua vida. Porque eu vou fazer diferente. E as pessoas não querem fazer isso. Elas querem vir com uma fórmula pronta que é mentira. É a mesma coisa, você finge que está fazendo e eu finge que eu estou aceitando. Sabe? Então as coisas não saem do lugar. E aí os anos vão passando e é mais fácil fazer o quê? É o famoso eu penso que engano, você finge que acredita. Justamente. E aí no final é mais fácil declarar, por exemplo, uma recuperação, né? Uma RJ qualquer e achar que está tudo bem, né? Então trazendo isso para essa pessoa, o primeiro passo, acho que ela perceber isso, né? Cansaço extremo, fadiga ao extremo, ausência de propósito e objetivo de vida, tá? Dor, agora trazendo para a área da dor diretamente, dores que pioram com o passar do tempo, não melhoram, perda de vontade de estar em ambientes sociais. Porque o ser humano, ele nasceu para viver, né? Ele em sociedade. Sim. Então, assim, eu até tive um caso desse, de uma colaboradora minha que a gente tava fazendo formação de Outubro Rosa. A gente falando e tal, ela falou assim, não, mas eu fico bem sozinha. Eu falei assim, ninguém fica bem sozinho. Não se engane. Ninguém fica bem sozinho. Falei, isso aí é uma coisa que a gente pode, você tem que olhar, nós nascemos pra isso. Não, mas eu gosto, ninguém gosta. E é isso, as pessoas elas se protegem o tempo inteiro, né? Se defendem o tempo inteiro. E tem várias formas de defender, inclusive trabalhando. Sim. Né? Trabalhar é um vício, meu inclusive. Sim. Eu sou sincera, sou consciente. Depois te dou o cartão do meu consultório, tá? Tá tudo bem. Mas é importante, primeiro, a pessoa saber que as coisas não estão legais. Então, a gente traz isso para a esfera pessoal, o casamento está ruim, a educação com os filhos está ruim, pessoalmente ela não consegue se ver daqui a 5, 10 anos. São todos indicadores, né? São todos indicadores que algo de errado está acontecendo. Só que os indicadores vão aparecendo. E o que a gente faz? A gente quer tapar eles. Aí tapa com relacionamentos extraconjugais, medicamentos, drogas, casa de aposta. A gente começa a tapar com aquilo que a princípio dá prazer pra gente. Porque a gente está perdendo o prazer da vida. E a gente quer resgatar esse prazer de outra forma, sabe? Agora, de forma funcional, eu fiz, inclusive, um projeto para enxaqueca, tá? Para uma fábrica, enfim, com bastante trabalho e tem muito barulho nessa fábrica. Uma parte importante para os colaboradores é eles conversarem. As pessoas têm medo que o colaborador conversando pode gerar um movimento dentro. Mas se nós reconhecemos as dores, nada melhor do que perguntar para o próprio funcionário o que de errado está acontecendo. Porque assim, aí quando você tem esse receio, é uma cultura ruim, né? Sim. Tá falho ali o processo. Tá querendo apagar um fogo do jeito errado. Mas, gente, qual o sentido disso? De se enganar, né? E só falando ali que você falou, veio na minha cabeça aqui, fazendo um parêntese, eu escutei de uma pessoa uma vez que toma bastante remédio,
né? Enfim, tarja preta, esses assim, pra pesados. E a pessoa chegou pra mim e falou assim, eu prefiro, porque eu olhei e falei assim, nossa, cara, deve ser muito pesado você ter uma vida à base de remédio, assim, né? Você precisar de remédio pra viver. E a pessoa, a colocação dela era assim, eu prefiro suportar o remédio do que a vida. É. Gente, olha isso. Você imagina passar anos da tua Ela tá vida mentindo assim? pra ela mesma, né? Eu já ouvi também de uma... Eu tava num spa e tinha uma moça lá muito famosa que sente dor há anos. Ela falou assim, eu sinto dor desde os 4 anos. Eu falei, tá. Você já se imaginou sem dor? Ela ficou com muita raiva de mim. Muita raiva. E ela virou e falou assim, eu não existo sem dor. E eu respeito ela, porque ela condicionou a identidade dela a isso. As pessoas, né, a gente passou pelo mês que fala do suicídio, e o grande problema das pessoas potenciais suicidas é que elas não sabem que tem a luz do fim do túnel, de verdade. Só que o problema é que o túnel às vezes está numa curva. Ela pode estar andando, assim, meu Deus, não tem luz, o que está acontecendo? Cara, é que tem uma curva ali, você não está enxergando ela, entendeu? Então, a função principal acho que é essa. Você, claro, você tem as medidas, né, de controle de barulho, aquela coisa toda, mas o principal é ouvir o seu colaborador. A gente precisa aprender a ouvir as pessoas. E assim, a gente tem algumas maneiras de como ativar o nosso cérebro para tomar boas decisões, né? Sim, sim. Dá uns conselhos aí. Boa. Primeira coisa, beber água, tá? Coisa ridícula. Tu bebe água? Bebo. Muito bem. Tudo bem aqui, eu enchendo o copo o tempo já bebi inteiro. várias vezes, né? Beber água, ingesta, né, em média de 2,5 litros a 3,5 litros por dia. Atividade, existe uma equação do sucesso. É só olhar para os grandes líderes que eles também fazem isso. Atividade física diária. Dormir e acordar sempre no mesmo horário. Tá? De preferência dormir antes das 10 horas e acordar por volta das 5 horas da manhã. Tô bem, então, até agora tô gabaritando. Tá? Não comer nada processado ou menos possível. Já errei. A inflamação que se traz, e olha, isso é um dado muito importante, nós temos mais bactérias dentro do nosso corpo do que célula, do nosso corpo inteiro. Que pesado, hein? Então existe um circuito intestino-mente, intestino-cérebro, que se eu não ofereço um alimento nutritivo saudável para as bactérias, eu não vou absorver direito o que eu preciso absorver, então o meu corpo vai ter que dar outros jeitos de trazer esses substratos, né? Então toda vez que você tem uma alimentação que não é saudável, uma alimentação rica em alimentos processados, alimentos que induzem inflamação, essa inflamação vai para o seu corpo, ele roda o seu corpo inteiro, e ele impacta todos os sistemas. Cara, pode parecer que é uma besteirinha, tá? Mas beba água, atividade física, equilíbrio do sono, tá? Exercitar multifunções do cérebro, ou seja, ouvir música agradável, música clássica, ler em 1 ou 2 línguas, se ativa áreas cerebrais diferentes. Elogie as pessoas. Só coisa fácil de fazer até agora. Né? Custa nada, inclusive. Custa nada. Né? Nada. Custa nada, tá tudo disponível. E, para finalizar, conexão com Deus, seja qual for a manifestação. Então, isso é uma equação do sucesso mesmo. Quando a gente consegue equilibrar tudo isso, é obrigatório. É condição sine qua non para as coisas melhorarem. Porque é impossível alguém experimentar só coisa boa e a resposta ser ruim. Não faz sentido. Não faz. Na vida de ninguém. Né? Agora, cabe a gente olhar para a nossa história e ver assim, cara, onde está o meu buraco? Ou onde que estão os meus buracos em tudo isso? Um outro detalhe legal, que eu não disse, é você se visualizar, né? Você parar para pensar, pelo menos 2 vezes por dia, quando acorda, quando dorme, quem é você daqui a alguns anos? Aonde você está? Poder da visualização, né? E tu? Quem é tu? Meu filho, eu tô em cima de palco, vai ficar registrado isso aqui, vai que daqui 10 anos tá assim, olha só. Eu imagino trabalhando assim, falando com muitos empresários, mas com
os colaboradores deles atuando, porque assim, é uma coisa que eu gosto, meu propósito, que eu demorei a descobrir, né, porque às vezes a gente até vive, mas a gente não consegue organizar as ideias e sintetizar numa frase. Sim. Mas hoje eu tenho mais clareza disso, que é contribuir com a transformação na vida das pessoas através do meu trabalho. Eu sou workaholic, eu amo trabalhar, né, e assim, tudo que é nossa força também é a nossa maior força, a nossa maior fraqueza. Então assim, meu trabalho é uma força minha muito intensa. Eu sei o poder que eu tenho de tração quando eu falo de trabalho, mas ele também é meu vício, né? Então eu também tenho que tomar cuidado com isso. Mas ele faz parte desse meu propósito. Então eu imagino, daqui menos de 10 anos até, eu conseguindo falar com muitas pessoas, fazendo assim, palestras, treinamentos. Treinamento é uma coisa que eu tô nesse processo de desenvolvimento desses treinamentos de líderes, porque é um movimento que eu já iniciei e aí eu senti muito forte dentro de mim que era esse o caminho, que é esse movimento de liderar vidas, não liderar colaboradores, liderar empresas, é liderar vidas, que vai muito além disso, que é isso tudo que a gente está falando. Sim. Né? Então, assim, quando a pessoa fala de gestão, as pessoas, é uma obrigação você falar de sustentabilidade, é uma obrigação você falar de cultura, e ninguém sabe de fato o que é isso, como vive isso. E eu vivo tudo que eu faço, tudo que eu falo, né? Eu vivo tudo isso, eu mostro na prática as coisas acontecendo. Então é isso que eu quero fazer, eu quero conseguir transformar essas pessoas, sejam empresários, sucessores, as empresas, né? Porque quando eu contribuo quando eu falo de sucessão e trago a minha história, a gente no Brasil tem 90% de empresas familiares, 70% fecham as portas da primeira para a segunda geração. Nossa. E não é porque a empresa é ruim, né? Não é Sim. Só por uma questão de governo, certo? Com certeza. Então, assim, existem outras questões aí que não são abordadas, né? Tratadas por grandes empresas e consultorias, inclusive. Então, como eu posso contribuir para esse número reduzir de 70 para 69, para 68, para 60? Então, é uma forma. E eu sei, porque através da minha empresa, eu só obtive os resultados que eu obtive, né? Que saí de 3 milhões e 800 de faturamento, com 12 milhões de dívida, para bater agora 50 milhões de faturamento esse ano. Eu não fiz isso sozinha. Eu fiz isso fazendo gestão de pessoas. Eu fiz isso investindo em pessoas, no desenvolvimento de pessoas. E não só no desenvolvimento técnico, no desenvolvimento emocional, no desenvolvimento mental, de liderança. Sim. Então, é isso que eu quero levar para as outras pessoas, para que elas tomem essa consciência, para que elas também assumam a responsabilidade social que elas têm. Né, perante assim, não, e quando eu falo social, não é só ação solidária, né, tipo, o que eu faço também pela empresa e levo meus colaboradores também e tal, mas não tô falando só disso, é dentro desse universo, quantas famílias, quantas vidas e quantas famílias estão associadas à tua empresa, qual a tua responsabilidade social sobre isso? Você vai ficar esperando o governo? Não, então são algumas bandeiras que eu consigo levantar dentro desse meu propósito, então eu me enxergo sendo a maior referência nacional e uma referência internacional também nesse assunto de sucessão e gestão de pessoas, né, e liderança de vidas. Fantástico. Tá registrado. Daqui 5 anos, 10 anos a gente assiste de novo. A gente abre a cápsula do tempo. Não é? Fantástico mesmo. Muito isso. Mas outra coisa que eu queria então saber, pra gente ir fechando aqui, que conselho que você daria para alguém que vive dizendo, né, que eu faço sempre escolhas erradas, pessoas erradas? Eu acho que isso está muito associado também a essa capacidade da pessoa moldar o cérebro dela, né, essa neuroplasticidade de moldar. Então, a partir de agora, a pessoa tá aí assistindo, você que tá aí assistindo, já ouviu tudo isso que a gente disse até agora, que já é o suficiente para mudar muita coisa na tua cabeça. Mas ainda trazendo com esse teu conhecimento de hipnoterapia, né? Que eu acho que isso contribui muito para o que você faz e para como você faz. Então, assim, o que você traz aí para que eles façam a partir de agora, tá assistindo, saiu daqui, já exercita aí. Primeiro, as pessoas não vivem, elas sobrevivem. É muito diferente. Acho que o primeiro passo é buscar ajuda, né? Segundo passo é saber que, por mais que esteja difícil, isso eu assino embaixo, as coisas vão melhorar. Não existe nenhuma entropia que não se acalme, sabe? Às vezes a gente está tão no fundo do poço, tem tanta coisa ruim acontecendo, tanta situação difícil, que a gente não consegue ver o depois de amanhã.
É nessa hora que a gente tem que ter a humildade, porque no fundo, os problemas eles se resumem a humildade e ego. A gente é incapaz de saber que outra pessoa pode ter a solução para a gente. Eu posso ter a solução para as pessoas, entendeu? Particularmente, eu adoto uma postura um pouco diferente da maioria. Nisso eu me assemelho a Cristo, que eu vou atrás da ovelha desgarrada, sabe? Então, eu não deixo... O bando, ele está junto, o ambiente, ele transforma as pessoas em conjunto. Mas eu vou atrás, e você sabe disso, né? Eu vou atrás das ovelhas que estão desgarradas, pessoas que precisam de ajuda. Se a pessoa, hoje, ela virar e falar assim, a partir de agora, ela pode levantar e olhar no espelho. Por mais que seja difícil, às vezes, olhar no espelho. Ela fala assim, a partir de hoje, aquela velha pessoa morreu. Eu não sei o que está por vir, mas eu tenho certeza que é uma versão melhor. Essa é a primeira tomada de decisão. E aí as coisas começam a aparecer. Vai vir um nome para poder tratar, entendeu? Vai vir a pessoa para ligar. Tem exercícios simples. Eu te amo, buscar ajuda e decisão diária. Se você colocar esses 3 num potinho, o resto acontece. Porque as pessoas se enganam quando elas não tomam decisões, ou quando elas falam, eu não tive, né, eu não tive o que decidir, não tive escolha. As pessoas falam muito disso, né? Eu não tive escolha. Você sempre tem uma escolha. Tem. E não decidir é decidir, né? Você decide não fazer nada. É isso, você não seguir é uma decisão. E é uma decisão muito pesada. E custa muito caro. Custa. Porque dentro dessas 9 leis inegociáveis da vida, que é desse livro que você vai ler, a primeira delas é vida em movimento. Total. Então, você vai amar esse livro. Total. Você vai amar esse livro. Vida é movimento. Então, assim, você precisa se movimentar, é sempre. E não precisa ser um grande movimento, um pequeno movimento. Começa fazendo uma declaração no espelho, começa se olhando diferente, começa dizendo eu te amo. É isso. É um movimento que vai te levar para outros lugares e vão te abrindo portas e vão te mostrando caminhos e vai iluminando cada vez mais. E você vai enxergando outras possibilidades que você não enxerga ainda. E é muito legal porque o movimento, ele é analgésico. Os grandes pilares do tratamento da dor, verdadeiros, não são as medicações, as cirurgias e os procedimentos. São os movimentos. Toda vez que você se põe a mover, caminhar, ir para frente, ele produz substâncias no corpo que ajudam a aliviar as dores. Então é fisiológico, além fisiológico, de tudo, fisiológico. Total. Tem um autor que eu gosto muito, que chama Oliver Sacks, e ele tem um livro, né, que ele fala que a vida é um movimento, e a vida dele é um constante movimento. Mas existem doenças que tiram o nosso movimento. Claro, são a minoria dos pacientes. Eu acho que o nosso objetivo, estando aqui, né, é encorajar essas pessoas a fazer isso. O que diferencia hoje e o amanhã é 1%, porque 1% por dia pode ser que não faça sentido nenhum. Mas depois de 6 meses... Mas todos os dias, né? 1% diário. Você imagina seu dinheiro rendendo 1% por dia. Então... Coisa linda, né? Então por que sua vida não pode render 1% por dia? Imagina só, daqui a 5 anos, você mudando 1% todos os dias. Cada renúncia que você faz para algo ruim é algo positivo que acontece contigo. Sim. E às vezes a gente acha que enfrentar, uma situação enorme, a gente não começa, sabe, a gente começa coisas pequenas. E assim, e tá tudo bem. Sim. O importante é começar, né? Justamente. Ninguém chega no alto da montanha sem começar no início. Só se pegar helicóptero, né? Não, muito bom. Então, assim, a gente vai colocar na descrição aqui do vídeo, né? O teu Instagram e tudo. E eu recomendo muito, porque muitas pessoas sofrem com isso. Então, busquem ajuda, ou pelo menos busquem conhecimento. E depois você encontra alguém que vai te ajudar com isso. Mas comece buscando mais conhecimento. Então, assim, seguindo o Dr. Matheus lá, para vocês entenderem um pouco mais. Outras pessoas, né? Eu também, por favor, se você que tá assistindo aí não segue, já vai lá e já faça isso. Faça esse bem para você.
mas se alimente de coisas positivas, né? Sim. De pessoas que te tragam conhecimento positivo. Esteja num ambiente positivo. Principalmente esteja num ambiente positivo, para que você tome melhores decisões, para que tua vida seja mais... esteja em movimento, que você consiga mais ferramentas e maturidade, essa musculatura emocional para você lidar com as dores da vida. Sim. Né? Porque tem muitas e sempre vai ter. Né? Tá tudo bem ter. E faz parte da vida. Faz parte da vida. Não fuja das dores, passe pelas dores, né? Passe por elas. É isso, então espero que você tenha gostado desse episódio. Você também, espero que você tenha gostado. Poxa, amei. Foi um prazer. Muito bom, né? Com certeza. 3 horas falando aqui. Tranquilamente. Muito bom. Então espero que vocês tenham gostado também. Comente aqui, coloque aqui nos comentários o que você achou, se você tem alguma dúvida. Você vai entrar pra ver os comentários, né? Então coloquem se vocês quiserem. Eu mande direct pra ele, que ele responde também, esclarece algumas coisas. E eu espero que você tenha refletido bastante sobre a sua própria vida, sobre as suas decisões, sobre o que você tem feito no seu dia a dia, sobre como você lida com a dor, sobre como, não só crônica, mas assim as suas dores emocionais, porque muitas coisas partem dela. Então não deixe para depois, não deixe para ano que vem, não deixe para semana que vem, porque as suas dores, as suas decisões, elas não ficam presas num calendário. Elas não sabem que é segunda-feira, que é mês que vem, que é o próximo ano. Então comece a fazer agora, não deixe para fazer depois. Espero que esse episódio tenha te inspirado nisso também. E nos vemos nos próximos. Quer deixar aí um recado final? Claro. Acho que o principal papel meu e seu é mostrar que as pessoas estão sobrevivendo, mas elas merecem viver. Eu encerro com Guimarães Rosa, que ele fala assim, tem 2 narrativas, né, no mesmo livro, que é o Grande Sertão Veredas, que primeiro ele fala assim, Diadorim é a minha neblina, que ele está referindo a uma outra pessoa. Mas o que é ser neblina na vida de alguém? A neblina na nossa vida é quando a gente não consegue ver à frente. Você dirigindo uma neblina, você não sabe o que está à sua frente, mas a estrada continua lá. E o mais bonito e perfeito do mundo é que as pessoas não estão prontas. Elas afinam e desafinam. Foi o que a vida me ensinou. Nós não estamos prontos. Nós não iremos, inclusive, morrer prontos. Mas cabe a gente afinar e desafinar, buscando a melodia da vida. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada a você, foi ótimo. E compartilhe esse vídeo com seus amigos médicos, porque você tem a sua mentoria de médicos, então assim, vamos transformar os médicos em médicos com essa consciência, que possam atender mais pessoas e curar cada vez mais dores por aí. Compartilhe, se inscreve aqui no canal, porque toda semana a gente vai trazer um episódio diferente, com conteúdos diferentes e que parecem que são completamente desconexos, mas no final eles fazem todo sentido. Eles se complementam para que você consiga ter melhores resultados na sua vida pessoal, melhores resultados na tua empresa e que a gente mude aí essas estatísticas no meu plano aí de 5 a 10 anos. Até a próxima!